Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Hoje recebemos Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio, que se destaca há anos como um dos melhores defensores do Brasil. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Vamos lá. Só para a gente começar um aquecimento aqui, Jeromel, é uma pergunta bem simples, mas é a essência e o começo de tudo. Como é que começou a paixão pelo futebol? Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por futebol. Na escola eu jogava, eu amava uma bola e ficava na rua o dia inteiro jogando com meus amigos, com o pessoal da rua de cima contra a rua de baixo, e qualquer campeonatinho na escola eu queria participar. E aí meu pai começou a me levar nas escolinhas de futebol, na Portuguesa, onde eu comecei a jogar futebol de salão, e aí comecei a ir pro campo, e aí uma coisa foi levando a outra, até chegar onde eu tô hoje. Jeromel, o que você acha que fez justamente você chegar onde você tá hoje? Assim, quais foram os fatores que te tornaram esse jogador diferenciado, esse ídolo que você é? Eu acho que o fator determinante na minha história é a determinação. Eu nunca fui o melhor, eu nunca fui o mais habilidoso, o mais técnico, mas eu sempre fui o mais esforçado. Em termos de vontade, eu sempre tive muito claro meus objetivos, eu sempre soube muito bem o que eu quis. Então a minha determinação foi fundamental para eu conseguir ser o Jeromel, o zagueiro hoje que eu sou. Legal. E Jeromel, a sua carreira ela acabou deslanchando mais lá na Europa, né? Principalmente no profissional. Por que você acha que você acabou despontando lá como profissional e não aqui, tendo passado aí por clubes tradicionais na juventude? É uma série de fatores, né? Aqui no Brasil a concorrência é muito grande, porque todo mundo quer ser jogador de futebol. Pela falta de oportunidades que nós temos na vida profissional, pela nossa cultura e educação, o futebol acaba sendo muito concorrido. Além da qualidade, que eu acho que o brasileiro é o jogador que tem isso como nato, a técnica, a habilidade, é o jogador mais completo do mundo. A força física, pela miscigenação e tudo, eu acho que isso é um fator fundamental para o brasileiro ser o melhor jogador de futebol do mundo. Mas também pela concorrência. Quando eu jogava na Portuguesa, eu joguei de 96 a 99 na Portuguesa, e uns 3, 4 anos, e era muita concorrência. Aí me mandaram embora, aí eu consegui ir pro Palmeiras, fiquei 2 anos no Palmeiras, no Juvenil, e também me mandaram embora. E aí, por acaso, por coincidência, um amigo meu que tinha estudado comigo, ele me deu oportunidade, ele ia para Portugal fazer um teste, perguntou se podia levar um amigo dele, e como o clube lá não ia perder nada, eu que tinha que arcar com minha passagem e tudo, eles falaram, pode vir. E aí eu fui, e eu fiz a transição do amador, que lá era júnior, eu tinha mais 2 anos, para o profissional, eu fiz em Portugal, onde a concorrência é muito menos. Quando eu cheguei em Portugal, o time meu júnior, eles treinavam uma vez por dia à noite. Aí jogavam no sábado e domingo era sempre folga, segunda. Então eu vinha de um ritmo no Palmeiras, onde eu era juvenil ainda, e eu treinava de terça e quinta, era 2 períodos, jogava de sábado, e eu estava muito mais condicionado fisicamente, preparado para enfrentar os obstáculos que vinham quando se tornar profissional. Então eu tava em outro nível físico, eu estava superior ao pessoal em Portugal. Isso falando de Chaves, um time da segunda divisão, de uma cidade pequena, onde não tinha muita concorrência. E em Chaves, quando eu chego no Júnior, o pessoal me põe para jogar de volante, eu era mais forte, acho que em 14 jogos eu fiz uns 6, 7 gols, eu me destaquei, e aí a minha transição para o profissional foi muito mais fácil, eu acho que pela falta de concorrência, do que até pela... Eu tive dificuldade com a língua, eu não conhecia ninguém. Depois de um mês, meu amigo foi embora. Eu fiquei sem dinheiro, o clube ficou sem me pagar. Eu só fiquei lá no Júnior porque o treinador... Eu falei, vou ter que ir embora, não tenho dinheiro, não consigo comer. Aí ele falou, qual o problema? Eu falei, o clube falou que ia me pagar 200 euros por mês e não estava me pagando por 2 meses. Aí ele falou, não. Aí o treinador me bancou até eu assinar meu contrato profissional. Então eu tive um monte de dificuldades, mas também, por outro lado, a transição do amador profissional foi muito mais fácil, porque estava sendo em Portugal num time pequeno. E aí eu jogo no amador, vou pro profissional. No profissional eu faço meia temporada, vou bem. E o Vitória de Guimarães, que é um time da primeira divisão, me compra.
e eu fico 3 anos no Vitória de Guimarães, disputei a UEFA League e tudo isso, e aí deslanchou minha carreira. Então eu acho que essa determinação minha foi fundamental para eu não desistir no começo, quando eu tive dificuldades, quando eu passei frio, quando eu passei fome, e aí eu consegui me manter. Teve até uma passagem, quando meu amigo vai embora, depois de 2 meses, ele falou, isso aqui não é vida. A gente treinava 8 horas da noite. Aí a gente chegou, era tudo novidade, tudo bem, só que a gente ficava o dia inteiro sem fazer nada. Nada. Eu não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha família, não tinha nada. Aí quando meu amigo vai embora, no dia que ele foi embora, eu voltei pra casa, deixei ele lá pra pegar o ônibus, pegar o avião. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, cara? Aí eu fiquei em casa ali, aí eu desci lá na cidade, aí pra ligar eu tinha que pegar um cartãozinho assim, raspar um número e ligar no orelhão, né? Aí tava um frio assim, aí eu liguei pro meu pai, falei assim, ô pai, tudo bem? Ele, tudo, como é que tá aí? Aí eu falei, pai, aqui tá bom, mas eu vou embora, não dá não, vamos dar uma passagem, aqui não dá. E, aí falou assim, tudo bem, sabe que tem sua casa, sempre bem-vindo, vai ter sempre seu lugar aqui com a gente, mas esquece de jogar futebol, você já tentou de tudo que é possível, você vai começar a estudar e trabalhar, porque meus amigos já estavam tudo terminando o colegial e estavam trabalhando. Aí ele falou, você vai trabalhar e vai tentar fazer uma faculdade. Aí eu falei, pai, aqui não tá tão ruim assim não, vou ficar mais... Ô Jeromel, eu ia te perguntar uma coisa também. Você falou que seu amigo tem muitas histórias que normalmente uma pessoa vai fazer um teste, né? Seja de esporte, seja na TV, tem muito de ator isso, que normalmente sempre leva um amigo para fazer. Passa é o amigo, né? Não quem estava originariamente tentando. Foi mais ou menos igual com o seu amigo? Exatamente igual. Esse mundo do futebol, ele é muito dinâmico e é muito interessante. Eu tive a oportunidade também, eu joguei futebol amador, né? Jogava futebol de salão, você falou de portuguesa, eu joguei contra a portuguesa algumas vezes. E é muito interessante isso que você está falando. Eu via jogadores que falavam, meu Deus, esse cara vai dar muito certo e não tinha oportunidade, né? O Kinga, que chegou a jogar no Torino, sabe quem que é, né? Então, ele chegou a jogar lá junto com a gente, e aí você via, ele jogava demais, de repente ele ia pra Torino, aí depois todo mundo falava que ele explodiu, de repente ele sumiu. É muito dinâmico, mas a minha pergunta para você, Jeromel, principalmente que você saiu do Brasil, e você foi para Portugal, depois você teve pela Espanha, você teve pela Alemanha, o que você acha de tão diferente do futebol europeu, do futebol do Brasil? Porque assim, agora todo mundo negócio de Jorge Jesus, outros técnicos, a maioria dos técnicos estrangeiros vindo para o Brasil para aperfeiçoar um pouco. O que você acha? Assim, eu acho que por exemplo, nos últimos 5 anos eu ganhei 4 vezes o prêmio de melhor zagueiro do Brasil. O melhor zagueiro do Brasil foi porque eu aprendi tudo que eu sei lá fora. Porque lá eles te ensinam os conceitos básicos, eles te ensinam muito mais coisas taticamente, eles te ensinam fisicamente, eles te ensinam a ser mais profissional, você é cobrado para ser profissional. Culturalmente, os jogadores são mais evoluídos, porque eles têm educação, eles têm cultura. Eles por exemplo, se eu faço para o menino chegar, o treino é às 10 horas da manhã, o menino vai chegar às 9h55. Se ninguém avisar ele que tem que estar lá 1 hora antes, que ele tem que se preparar para o treinamento, para quando começar o treinamento, umas coisas preventivas. Lá na Europa, isso já está inserido na cultura. É o trabalho do cara. Você não tem pressa para ir embora, você chega, faz seu trabalho, depois faz um complemento, faz um preventivo, é a sua profissão. Aqui no Brasil a gente vai, faz, depois já quer sair com os amigos, que já tem outro compromisso. E lá na Europa acho que essa questão do profissionalismo o pessoal leva muito mais a sério. Mas acho que tem uma coisa cultural que está inserida muito mais profunda do que isso. E o jogador brasileiro, na minha opinião, é o melhor jogador. Se ele sendo bem treinado e bem administrado, só que isso demanda muito tempo. Você tem que começar quando o moleque é novo, para ele aprender, para ele ter os conceitos, para ele entender que faz bem para ele. E a gente ficou para trás, infelizmente. Eu acho que a gente tem ainda a oportunidade de crescer, tanto que os nossos melhores jogadores vão para a Europa, não é por acaso. É porque tem o melhor poder econômico, mas também porque é onde está o melhor futebol. Todo mundo, o sonho dos meninos aqui é ir para a Europa. E realmente os jogadores brasileiros eram do Brasil, eles jogavam no Brasil, ficavam felizes de estar no Brasil, num grande clube aqui, eram reconhecidos e ficavam aqui. E quando teve essa mudança, assim, a gente está numa fase de transição.
Quando eu estava na Europa, eu lembro que eu assistia os jogos no Brasil e via que um time atacava, a defesa ficava lá atrás, eu achava o jogo muito espaçado. E isso tem mudado, tem evoluído. Nosso futebol brasileiro tem evoluído muito. O Campeonato Brasileiro, para mim, é o mais competitivo do mundo, de longe. O mais difícil também, porque quando começa tem uns 7, 8 times que tem que ganhar o campeonato, que são os favoritos. Nunca é 1 ou 2. E igual nos campeonatos europeus. E a gente tem que trabalhar mais na base, na minha opinião. A gente tem que trabalhar mais na formação de atletas, dar melhores condições para os atletas entenderem que é fundamental eles se empenharem, que eles têm que se dedicar, que não é o talento deles. A maioria dos atletas brasileiros que tem talento, igual você comentou do Pinga, de um jogador, ó o apelido do cara, Pinga, né? Que eles acham que só com talento eles chegam, mas o futebol evoluiu. O futebol foi aperfeiçoando. Antigamente o jogador corria 5, 6 quilômetros, hoje eles correm 11, 12. Então, teoricamente, pela lógica, você tem menos espaço no campo, você tem que tomar a melhor decisão no espaço muito rápido de tempo. Então, é muito mais difícil. Então, você tem que estar preparado fisicamente, tem que ser muito bom tecnicamente. Antigamente, se você fosse técnico, compensava a parte física. Hoje em dia, não tem mais espaço para esse tipo de jogador. E a gente está numa fase de transição, a gente está aprendendo que tecnicamente a gente tem que se aprender taticamente, a gente tem que evoluir. Se você for completo, a chance de você dar certo é melhor. A maioria dos nossos jogadores da base, eu vejo pelos jovens, eles acham que a técnica deles vai ser suficiente. Eles jogam muita bola mesmo, são craques. Mas se eles não tiverem a parte física evoluída, eles não vão chegar lá. E aí eles têm que começar a entender isso. É interessante você falar isso, porque é técnico, físico, e eu acho que cada vez mais está entrando emocional. E eu acho que é aí que o Brasil tem um gap grande comparado com lá fora, né? Eu vejo alguns times que são muito abalados emocionalmente muito rápido, né? E jogadores fantásticos que tomam vermelho em 1 minuto. Assim, eu acho que essa questão também emocional vai ter que ser muito bem trabalhada. Eu acho que aqui a pressão é muito grande. O jogador, normalmente, aqui, lá na Europa, o cara é jogador, ele se sustenta, a família não precisa, ele tem estrutura, então ele tem que jogar bola para ele ganhar dinheiro, para ele ter uma vida boa. Aqui no Brasil, 95% dos jogadores, eles com 18 anos, eles estão se tornando jogadores e ele já tem que sustentar a família dele, a família da esposa, aí já tem um filho, já tem a mãe, já tem o pai, ele sustenta umas 4 ou 5 famílias. Então o peso, a pressão para ele ser bem sucedido é muito maior, é muito grande, por isso que daí o desequilíbrio psicológico às vezes. Jeromel, você comentou, né, do quanto você evoluiu justamente por ter se profissionalizado lá na Europa e ter vivido o que você viveu lá. Eu trabalhei com o Roque Júnior há muitos anos atrás no clube de base aqui no Brasil, e eu lembro dele comentar que ele aprendeu muito com o Costa Curta na época no Milan, que foi um grande professor para ele. Você tem alguma referência dessa época de Europa que você gosta de lembrar como alguém que te ensinou muito, ou que você olhava e se inspirava? Eu tive muitas referências, muitos jogadores que me ajudaram muito. Eu estava sempre disposto a aprender, até hoje estou sempre aprendendo. Eu fui para a Copa agora com 32 anos e eu aprendi um monte de coisas ali. Eu acho que quando você tem a visão de estar sempre aprendendo, você está sempre evoluindo. Você não achar que sabe de tudo, isso é fundamental para a sua evolução. Então eu aprendi com quem era bom, os caras me ensinavam, eu aprendi com evolução, olhando, eu aprendi observando, eu aprendi com gente ruim, aprendi a como não ser. Eu vi um cara que fazia as coisas erradas, eu falei, não posso fazer isso para não ser que nem esse cara. Tanto em questões físicas, em questões técnicas, questões táticas, em questões pessoais. Então eu sempre tento tirar o proveito da situação, independente dela sendo favorável ou não. E Jeromel, fazendo justamente o gancho com a Copa que você mencionou agora, como que foi essa experiência, né, de viver a Copa sendo convocado desde esse momento, né, que é super, imagino que seja super gratificante para o jogador, e chegando lá, enfim, como foi passar por esse sentimento? Para mim foi uma experiência única, foi a coisa mais gratificante da minha carreira, ter a oportunidade de ir ao nosso país. Acho que é o ponto alto de qualquer jogador, você ir ao país que você nasceu. E eu fiquei muito feliz de poder ajudar o Brasil na minha capacidade, no que fosse possível, de ser relacionado para entrar entre os 23 melhores jogadores ali. Mas, infelizmente, não foi o resultado que a gente queria, né? Isso me deixou muito triste, mas eu acho que a gente tinha todos os ingredientes para ser campeão.
porque todos dos 23, acho que 18 tinham sido campeões dos campeonatos nacionais ou internacionais que estavam disputando ali, então era um grupo campeão, um grupo muito competitivo, com muita qualidade, com um treinador muito bom, e para mim foi fenomenal a experiência, só fiquei triste pelo resultado. Jeromel, eu tenho uma curiosidade até na questão de uma forma assim que eu nunca tinha pensado, eu escutei recentemente, quanto um vestiário pode ganhar um jogo, né? E quanto que às vezes ali é decisivo. E eu escutei muito da questão do Renato, que o Renato é muito bom no vestiário. Qual a sua visão, assim, da questão da influência do vestiário? Eu vou te dar um exemplo bem claro. O Grêmio, desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ganhamos títulos. E a gente nunca teve um melhor time, nunca teve os melhores jogadores, mas o nosso grupo é fenomenal. Eles conseguiram criar uma identidade ali comigo, com o Michael, com o Cano. São jogadores que agregam muito, que pra gente não é importante o pessoal. A gente não olha pra gente. A gente vê o grupo, a gente vê o que é melhor para o Grêmio. A gente toma as melhores decisões sempre pensando no Grêmio. Então isso é fundamental pro sucesso coletivo. Eu agora os caras me deram férias, eu fui lá ver o jogo do São Paulo lá no Morumbi, porque eu achava fundamental estar ali com o grupo, estar ali com os jogadores, para dizer umas coisas que eu sentia, que eu tinha que dizer, que eu achava importante, para estar ali tentando ajudar de alguma forma na estratégia, na preparação dos jogadores. Eu sei o que cada um precisa para estar no seu top, no seu mais alto performance, que só assim a gente ia sair dali classificado. E, pô, vestiário, o ambiente, nossa, por que acontece? O jogo você joga 2 jogos por semana, só que o treinamento é todo dia. Desde 22 de julho até 31 de dezembro, a gente não teve 2 dias de folga. A gente teve jogo no meio da semana, 2 jogos por semana nesse tempo todo. A gente não teve uma semana que tinha só um jogo. Então a gente passou mais tempo no clube viajando, ou jogando, ou concentrando, do que com a família. Então se você tem um ambiente onde você vai trabalhar, imagina você indo trabalhar e você chega, putz, vou ter que treinar. Aí chega lá no putz, vou ter que aguentar esse cara, putz. Aí a atmosfera, tudo conspira pra dar errado. Só que se você vai num ambiente bom, onde você chega, você é bem recebido pelo segurança, o roupeiro te trata bem, o que você precisa? Quer uma chuteira? A chuteira tá sempre limpa, as roupas todas dobradas, tudo num lugar organizado, onde todos os funcionários estão satisfeitos, além dos seus colegas de trabalho. Então, tudo isso conspira para que a possibilidade de você conseguir sucesso dentro do campo ajuda muito, muito. A gente se ajuda fora do campo, a gente tem uma amizade, não é uma amizade, a gente tem um companheirismo muito grande que a gente tenta levar para o campo. E isso daí, às vezes, no campo... Sobre esse ponto do vestiário, é a figura do capitão também, né? E aí, imagino que tem a importância no vestiário, mas no campo também. E até fora do campo, em outros momentos, nos treinos e tal. Mas, no seu ponto de vista, quais são os principais papéis e responsabilidades? Eu acho que é fundamental a gente liderar o grupo sem ter um interesse pessoal por trás. Você fazer o que for sempre melhor para o Grêmio, mesmo que às vezes não seja o melhor para você. E aqui no Brasil esse negócio de capitão não é tão enraizado igual na Europa. Eu tive a oportunidade de ser capitão lá no Colônia, na Alemanha, e lá a gente participa de decisões muito importantes. A gente tem uma figura muito mais ativa no clube do que só carregar a braçadeira de capitão. E aqui no Brasil essa cultura ainda não está inserida. Mas eu me identifiquei muito aqui no Grêmio. Eu tô aqui, já é o meu 7º ano agora, então eu gosto muito da cidade, fui muito bem recebido por todos, eu tenho um prazer muito grande. Toda vez que eu entro na arena com a camiseta do Grêmio, isso me motiva muito, e eu tento passar esse espírito dos mais jovens. E acho que eu tô conseguindo fazer isso. Não, com certeza, você, sinceramente, não é puxando o saco não, mas... Você, como zagueiro, é um fenômeno, cara. Já falei isso pro Sermão. O Sermão ainda falou que joga um pouco. Joga muito, cara. Mas eu não acredito muito não que o Sermão joga futebol bem, cara. Mas... É mesmo? Tipo ao extremo. Achava que ele era bom só pra coordenar time, cara. Mas eu tenho uma pergunta pra você, que é o seguinte. Você falou da questão do calendário do Brasil. E todo mundo fala bastante que é puxado. E aí vem uma coisa como consequência... que muitas lesões, né? Você vê o futebol agora, a quantidade de lesão é absurda por causa de treino e tudo mais. Mas aí a minha pergunta é um pouco mais profunda. Como é que é essa relação de atleta e dor? Porque a dor está sempre presente na vida do atleta. Todo dia a gente tem uma dor, ela não vai embora, ela só muda de lugar. Dia, né?
a gente tem que se acostumar com a dor. Tem dores que você consegue suportar. Uma porrada, você sabe que vai inchar, vai doer, se encostar tudo, mas que não vai te limitar. Uma cãibra, sabe que você alonga, toma água, se hidrata, você vai embora, não vai te trazer maiores prejuízos. Só que tem, por exemplo, lesão que eu machuquei contra o São Paulo, que eu abri a posterior da coxa, que você não consegue mais dar um passo. Aí você não consegue mais jogar. E eu com o tempo, com a experiência, você vai conhecendo o seu corpo. Por exemplo, se eu nunca tivesse me machucado na posterior, eu ia achar que ia dar para continuar, e aí em vez de ficar, agora eu vou ficar 15 dias parado, passou, já vou jogar a semana. Mas se eu fosse mais novo, eu ia querer tentar, e aí eu tenho que ficar 3, 4 meses parado, porque aí o músculo ia se romper todo. Então isso daí é uma questão que você vai aprendendo com o seu corpo. Quando você já teve uma lesão, você sabe como que é a dor. Aí tem uma dor um pouquinho menos, você sabe que você pode ir, mas se for uma dor mais, sabe que você não consegue. Então essa relação a gente vai aprendendo pela experiência. Assim, passou por isso, aí tu viu que não tem como. Legal, Jeromel. Você está passando por um momento agora, né, recente, de conversa de renovação de contrato, tudo mais. Como que foi isso durante sua carreira? Você sempre lidou com isso de forma tranquila, de negociação, de pensar em oportunidade de mudar, de repente, de time, de analisar as oportunidades? Como que você lidou com isso ao longo da sua carreira? Eu, graças a Deus, sempre fui muito bem assessorado. Eu trabalhei com o Jorge Mendes lá na Europa por 10 anos. E aqui, desde que eu vim pro Grêmio, eu assinei com o Michael Portela e ele cuida de todos esses assuntos. Eu, negociação, para sentar, para resolver, para falar do salário, dificilmente acontece. Eu jogo bola e eles resolvem isso daí. Eu, cada um no seu quadrado. Eu só consigo pensar no que eu vou fazer agora, a curto prazo. Vou ter que ter 2 jogos agora importantes. Vou ter que ganhar esse jogo, ganhar o próximo. E aí a gente vai indo. Esse negócio, não consigo fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Só para finalizar, então, é a questão daquele jogo que você marcou o Cristiano Ronaldo entre Grêmio e Real Madrid, que aquele jogo você foi um monstro. Você simplesmente anulou ele ali. E você estudou ele profundamente? Como é que foi essa independente do Cristiano Ronaldo ou outro jogador, eu sempre me preparo muito, porque hoje em dia a tecnologia te possibilita isso. Desde que eu joguei na Alemanha, eles me davam um computadorzinho com todos os lances dos outros atletas adversários, dos centroavantes, lances meus dos últimos jogos, e eu podia fazer uma análise. Aí eu via que o cara, de cada 10 bolas, o cara estava 9 com a perna direita. Eu já imagino que a probabilidade dele ir para a perna direita é maior. Então eu sempre me preparo, vou jogar contra um time aqui da 3ª, 4ª divisão, não importa, eu sempre me preparo para não ser surpreendido. E com o Cristiano Ronaldo não foi diferente, eu já tinha jogado contra ele algumas vezes, já conhecia, né, claro, todo mundo conhece. E me preparei também, igual sempre me preparo. E tive a felicidade de fazer um grande jogo ali, mas infelizmente também não foi o resultado que a gente queria, né? Isso, agora a gente tá focado aí, a gente tá na finaleira do Brasileirão aí, a gente tava até semana passada nas quartas de final da Copa da Libertadores, agora estamos na final da Copa do Brasil. Dos últimos 22, 23 jogos, perdemos só um, a gente tá numa crescente aí muito positiva, o grupo tá focado aí, sabe que falta só um mês e pouquinho para acabar o campeonato, e a gente vai dar o gás final aí para conseguir bons resultados. Excelente, Jeromel. Só tenho que agradecer, eu sei que você está com o tempo corrido aí, o compromisso, mas obrigado por dividir essa experiência com a gente. Tenho certeza que foi muito inspirador para várias pessoas. Poder ajudar aí o pessoal aí, ser de inspiração para qualquer motivo aí. É um prazer participar do Polaris aí com vocês. E a gente combina aí uma próxima vez. Com certeza. Valeu, meus queridos. Prazer, viu? Obrigado, Jeromel. Valeu. Um abraço.